Olá, você que está aí do outro lado da tela, agora aqui comigo, eu quero convidá-lo para uma obra maravilhosa, né? É sobre o conteúdo é o dom e o talento, convergências entre profetas e superdotado. Provavelmente você veio porque eu despertei em você o gatilho do conhecimento acerca dos neurodivergentes. Eu estou com uma aula aqui maravilhosa, de altíssimo valor e altíssimo impacto, tá bom? É necessário que você divulgue, que você compartilhe, que você curta, que você salva, porque esse tipo de conteúdo aqui, ele vai impactar, ele vai impulsionar uma geração, ele vai educar uma, um povo acerca dos neurodivergentes. O dom e o talento. Apresento aqui para vocês um trabalho meu que eu consegui criar ali um mapa mental, uma forma de explicar para vocês. Convergências entre profetas e superdotação. Liderança de impacto social. Jackson Ventura, bacharelado em Teologia Bíblica Interconfessional na Uninter. Esse aqui é o meu TCC, minha obra. Vou defendê-lo. E é uma análise da neuroteologia aplicada. Aqui nós vamos falar, estamos falando muito sobre o neurodivergente, né? Começamos a perceber que eles estão por aí. Eles estão ao nosso derredor. Muitos eram chamados de doente, dislexo, no tempo dos que tinham os dons mais antigos, de burro, desconexo, retardo mental, né? Grandes nomes aí da ciência, da arte, gênios da literatura, gênios da pintura, gênios da música, que conseguiam perceber o mundo e refletir conforme a sua composição, conforme a sua essência. A luz que ele recebia, ele refletia conforme a sua essência. E eles estão por aí, tá? Eles estão por aí, já tem um trabalho massivo. A ciência, graças a Deus, já tem acesso às caixinhas dos descobrimentos acerca dos neurodivergentes. Autista, grau 1, 2, 3, 4, 5. Dislexo, TDAH, superdotação ou altas habilidades, dupla excepcionalidade, porque tem dois tipos de neurodivergência. Pessoas que conseguem enxergar, sentir cheiros de notas musicais, ver cores em notas musicais, sentir gosto em cor. Parece loucura, né? Mas eles estão aí, eles são os neurodivergentes. E queiram ou não podemos negá-los mais. Temos que entender quem são essas pessoas, qual que é o papel dela na humanidade e vamos sentir o impacto social através dessa obra, desse slide aqui, desse estudo, tá bom? Então me acompanhe para o próximo slide. Eu coloquei aqui um cérebro com vários cálculos, né? Aqui são várias inteligências, inteligência espacial, aqui são inteligência matemática, inteligência lógica, são vários tipos de dons em uma única só pessoa que percebe o mundo e reflete, absorve a luz, reflete da forma que vocês veem por aí, e ele vai também refratar a luz que ele recebe. E é isso que eu estou fazendo aqui, refratando a luz que eu recebo para que chegue até você e você consiga entender acerca da neurodivergência, acerca dos dons e dos talentos. A minha análise aqui, minha obra é para falar a respeito de que os neurodivergentes, eles sempre estiveram no meio da humanidade. Alguns deles foram descobertos como Nicholas Tesla, mas sofreram. Como Freud, como Vivaldi, é um grande compositor aí
da música. Então, Michelangelo, Davi, né, aquelas imagens ali tocando no dedo de Deus ali. Então, eles refletiam aquilo que eles percebiam. Mas nem todo mundo conseguia ver e enxergar. Hoje, depois de longos anos, essa luz foi ficando mais harmônica. As pessoas sabiam que estava lá, mas não sabiam o que era. O que estavam dizendo, não sabiam comunicar, refratar o que esses gênios que tem o dom e o talento que passaram por aqui e estão por aqui, tá? Então, vamos para o próximo slide. A dupla incompreensão, mentes atípicas em espaços rígidos. A alta capacidade e questionamento intenso vistos como arrogância. Você vai perceber aí que alguns neurodivergentes ele tem essa característica de sofrer essa opressão do impacto do mundo, que não o reconhece, que não consegue ver a forma que ele vê as coisas, que ele identifica. Então parece uma arrogância, intensidade, né? Tem um zelo disruptivo, frequentemente diagnosticado como rebeldia, tá? E aqui a gente está falando de neurodivergente dentro da igreja, tá? Aí esses são os rebeldes, esses são os arrogantes, esses são os que veem a hipocrisia, eles não conseguem se controlar, tá? Redução da complexidade neurocognitiva. A terminologia é estritamente teológica, tá? Agora eu vou para o outro ambiente aqui, ó. A escola e a sociedade. O mito do talentismo. Superdotação reduzida a alto desempenho acadêmico e QI. Ignorância profunda, profundidade emocional e intensidade existencial. Considera o desenvolvimento assíncrono e a vulnerabilidade. Sem uma lente integrada, o potencial transformador é diagnosticado como desajuste. Aqui eu trouxe para 2 cenários. Presta bem atenção. A igreja tem esses indivíduos. E é aí onde minha obra entra. Tá? É aí onde eu mostro as convergências entre profetas e superdotados. Aí é onde eu mostro que a igreja, vejo algumas convergências, muitas convergências entre os superdotados e os neurodivergentes, que passaram pela humanidade, e eles chegaram até nós ao longo dos tempos, morreram, mas conseguiram nos alcançar através das suas obras, através dos seus feitos, romperam um ciclo, né? Então tem o seu impacto social. Eu vou mostrando nos slides, tá? Então essas mentes atípicas, elas ficam no espaço rígido. O mundo não está preparado para lidar com ele, porque não percebe. E o que é que eles fazem? Colocam numa caixa. A caixinha do Cid no mundo. E a caixinha dos rebeldes. A caixinha dos revoltados. A caixinha dos frustrados. A caixinha dos depressivos. Existe um movimento acontecendo nesses últimos anos em que está se identificando muito neurodivergente, tá? E vocês começam a perceber. E existe o outro cenário, que é o ambiente acadêmico, escolar, o ambiente ali fora da religião, que é onde esses indivíduos, por ser identificado como superdotado, ter altas habilidades, são 2 terminologias que são semelhantes. Ainda estamos discutindo aí qual que é a terminologia, o termo que se encaixa melhor. Mas na escola, o superdotado ele precisa necessariamente ter um bom resultado. E não é isso que os estudos mostram. Eles têm bom resultado nas inteligências deles. Ele vai ignorar o que for necessário para que ele possa caminhar
rumo àquilo que é aquela luz que é mais intensa para ele, a visão que ele tem, né? O invisível, o que o mundo não percebe, tá bom? Então ele fica desconexo dentro da igreja, fica desconexo dentro do ambiente escolar, né? É um impacto social que, de tanta opressão, de tanta sincronia, quem vai defender isso é a Alzenir Ribeiro, no seu livro A Sincronia, que ele não se encaixa. Por quê? Porque ele consegue ver lá na frente o futuro, ele consegue ver a hipocrisia, ele consegue perceber aquilo que a maioria não consegue perceber, da forma como ele percebe, com as suas múltiplas inteligências, né? O seu dom ou o seu talento. Vamos para mais um slide? Acompanha aqui comigo. A hipótese central e uma mesma complexidade. Presta bem atenção nisso aqui. A psicologia e a neurociência vai falar superdotação, alta sensibilidade, pensamento divergente. Ele tem um pensamento divergente das outras pessoas. Sobre excitabilidades. Aí na teologia, o chamado profético. Senso de missão, zelo espiritual, percepção do invisível. E aqui no centro, a liderança de impacto, agentes de ruptura, estruturação de ecossistemas e inovação social. E a síntese neuroteológica. Dons espirituais e superdotação são expressões distintas, lidas em línguas diferentes, de um mesmo funcionamento neurodivergente estruturado para ruptura e impacto. Quem pegou, pegou. Neurodivergentes estruturados para ruptura de impacto. Me acompanha aqui no próximo slide. Muito além do QI, a realidade da superdotação. Tá? Veja que eu coloquei aqui num desenho aqui. Observe o desenho. Você vê que existe ali como uma pedra ou um diamante, que tem ali uma parte por cima e uma raiz muito profunda mais para baixo. Essa é a parte que a sociedade vê, né? O que a sociedade cobra? Está ali metrificado. Talento acadêmico, rapidez cognitiva, alto TI. Vivemos num mundo em que o resultado ele é a comprovação do superdotado da altas habilidades. E nós sabemos que não é bem assim, porque sabemos que também quem não tem o dom, mas tem a perseverança, vai superar ali os talentos. Vai superar. Né? Perseverança, constância, supera talento. Né? Então, o que a ciência comprova? Intensidade emocional, alta sensibilidade sobre excitabilidade, senso de justiça, depressão existencial, visão sistêmica. Essencialmente, a superdotação é uma neurodiversidade. Pessoas superdotadas vivenciam, processam e respondem ao mundo de maneira qualitativamente diferente. Doutora Alzenir Ribeiro. Vamos para o próximo slide? A assincronia, a luta invisível. É aí onde as coisas vão apertando. A gente vai começar a conhecer o superdotado. A luta invisível do superdotado. Desenvolvimento intelectual. Cognição avançada. Visão de futuro. O superdotado, eu coloquei aqui, presta bem atenção aqui nesse slide, eu coloquei aqui a linha do futuro e o superdotado passando, em vez de acompanhar ali algo como uma vibração
ele faz um pulo, um gap na cognição, porque o superdotado ele não precisa necessariamente acompanhar 1, 2, 3, 4. Ele consegue ver o mundo e suas estruturas. Ele consegue ver a hipocrisia dentro da igreja. Ele consegue ver problemas sistemáticos dentro do setor público, no mundo. Por exemplo, presta bem atenção. Dentro da igreja, ele vê a hipocrisia, não faz sentido para ele vê, mas muita gente não vê. Dentro de um hospital ou de uma escola, ele não vai ver como o mundo comum. Precisa, para poder diminuir o trânsito, precisa fechar essa rua. Ele já conecta, não é assim que o superdotado vê, ele já conecta o que está impedindo lá atrás e que está impactando aqui na frente. Ele faz esse gap no tempo. Ele sabe que vai mudar a cor do semáforo em tal esquina, vai resolver. Ele sabe o que está atraindo para ali. Ele consegue ver esse tipo de estrutura também, tá bom? Então, ele não vê, ele não corre de forma linear. Ele passa pelo tempo de forma invisível. Ele faz esse gap aqui, tá? E aí ele fica assíncrono, porque todo mundo está indo na linha comum, com seus picos, e ele está fazendo essa sincronia, lendo o mundo, identificando da sua maneira. Eu vou dar aqui um relato meu, né? Eu entrei na escola, no ensino fundamental, com 10 anos de idade. Em uma semana, eu aprendi a ler. Uma semana. Porque quando os professores, a professora mostrou que o som de A, E, I, O, U, tá? Tem a letra, tinha um som e tinha uma sintonia. Quando ela começou a falar do alfabeto, das consoantes, eu identifiquei o final do som e a imagem, né? A terminologia, o que era emitido e a imagem, tá? E eu tenho hoje essa superdotação para etimologia, língua paleontógrafa, pitoresca, tá? Então, eu juntei A e ela disse para mim que B mais A é Bá, B mais E é Bé. Pronto, em uma semana eu já tinha entendido toda a estrutura de comunicação. E aí dentro dessa escola, lá em Olinda, Pernambuco, na escola Rotary de Olinda, né, sob a direção da diretora Neide, que conseguiu me identificar e me colocou em um ano, menos de um ano ali, na última série. Na última série. Eu era um furacão ali naquela escola. Até, inclusive, diretora Neide, se a senhora estiver ainda entre nós, eu quero pedir perdão pelo peão que eu rodei na sua cabeça aí, tá bom? Mas você sentiu a dor, você conseguiu ver. Tinha uma estrutura. E você me tirou do comum, da estrutura comum, e me colocou lá na frente. E isso me ajudou a me adaptar um pouco melhor, tá? E aí lá eu fui pro inglês, fui para outras matérias, mas passei pouco tempo, não foi necessário. Acho que eu passei aí na escola, o tempo de vida que eu passei na escola foi 1 ano. Isso no ensino médio, juntando o ensino fundamental com o ensino médio. E ensino médio foi 3 meses, eu recebi o certificado ali dos meus professores, que eu não tinha tempo, eles me deram. E na faculdade eu estudo ali com o meu tempo e consegui desenvolver algo que eu consiga traduzir para vocês ali, um TCC, tá? Então, o desenvolvimento emocional e físico e a vulnerabilidade da idade cronológica. Você vai ver aí crianças de 6 anos com mente de adulto de 40, 50 anos. Então você entende agora a dor, a sincronia de não se encaixar, não conseguir acompanhar o caminho comum, a vibração comum. Então ele fica isolado no tempo, né? Ele está no passado, é um adulto no passado, no corpo de uma criança, vendo o futuro e vivendo no passado. Então, se esse tipo de linguagem comunica melhor, é exatamente isso. Atenção.
ter a inteligência de um adulto e as emoções de uma criança combinadas no corpo infantil. O resultado: um constante estado de assincronia que gera intensa vulnerabilidade, risco de alienação social e sofrimento do invisível. Vamos para o próximo slide. Metáfora da capa, o custo do talentismo. Você vai ver a imagem aí de um aquário, tá? Umas carpas. A natureza livre. Carpas livres podem atingir cerca de 1,20 m de comprimento. Carpas desenvolvendo todo o seu potencial biológico e homeostase natural. A carpa consegue chegar nesse tamanho aí, pasmem. O confinamento. Em aquários restritos, sofrem atrofia, perdem a homeostase e adoecem fisicamente, limitadas pelo meio ambiente. Assim como a carpa, mentes superdotadas e proféticas atrofiam, quando forçadas a se camuflar em sistemas que exigem que sejam apenas peças ornamentais, de alto desempenho acadêmico ou religioso. Vamos para o próximo slide. O perfil profético na tradução bíblica. Acompanhe aqui na tela. Percepção ampliada, vê padrões invisíveis e antecipa cenários antes da maioria. A visão de vigia. Intensidade e zelo. Reações viscerais à injustiça e ao desvio ético. Recusa frontal em aceitar status. Carga emocional. Profundo sofrimento existencial e isolamento, gerado pela incompreensão estrutural. E no 4, senso de missão. Impulso inegociável de reestruturação. A sociedade. Frequentemente com alto custo pessoal. Vamos para o próximo slide. Matriz de tradução, fenômenos semelhantes, linguagem distintas. Linguagem teológica, linguagem psicológica e neurocientífica. Na linguagem teológica, chamado profético e fardo, discernimento de espíritos, zelo profético, visão espiritual e revelação. Na linguagem psicológica e neurocientífica, senso de missão e intensidade existencial. Alta sensibilidade, HSP, e reconhecimento rápido de padrões. Sobre excitabilidade emocional e intelectual, pensamento divergente e conectividade neural acelerada. A neurologia fornece a ponte. Relatos neurais comprovam que a base cerebral da experiência espiritual converge diretamente com a neurodivergência. Próximo slide. Do potencial ao impacto social. Você vai ver aqui a imagem, né, do neurodivergente. Eu acho que essa imagem ela comunica muito bem aí para o cientista. Sobre a luz, quando ela é muito bem refratada e o que se pode alcançar. Mentes incomuns requerem métodos incomuns. Sem direção, esses indivíduos colapsam na assincronia. Com estrutura, tornam-se os maiores agentes de estruturação de ecossistemas. E aí é onde eu apresento o modelo ID. É um modelo que eu identifiquei em algumas estruturas. É um modelo que funciona no mundo. Tá? É o modelo ID. O modelo ID, um processo metodológico para converter alta sensibilidade e capacidade cognitiva em transformação cognitiva. É esse alinhamento aqui. Próximo slide.
ID, fase 1, imersão, a base relacional. Inserção direta no contexto social. Convivência, escuta ativa e experiência da dor real da comunidade. Não é análise externa, é habitar a vulnerabilidade. Não existe outra forma de identificar, discernir, de entender as estruturas se não fizer uma imersão. E pessoas que têm essa alta capacidade, essas duplas excepcionalidades, essas múltiplas inteligências, ela consegue identificar e trazer ali, discernir, tá? A fase 2, que é o que eu estava agora falando, discernimento, a visão de padrões. Identificação de necessidades ocultas, padrões sistêmicos e potenciais humanos não evidentes. A união da inteligência sistemática com a percepção espiritual. Próximo slide. Na fase 3, estruturação, o sistema. Definições de funções, organização de recursos e criação de projetos táticos. Transforma a visão pura em execução concreta. Esse é o modelo ID. Se quiser, tá aí. E aí vem a fase 4, que é as duas fases que completam o método ID. É a fase que vai para o método ideias. É o modelo completo, o método completo. Na parte A, que é a fase 4 do modelo ideia, do método ideia, a ativação, o empoderamento, identificação e levantamentos de lideranças locais. O agente atípico não centraliza, ele descentraliza e delega missões. Presta bem atenção. E aqui eu vou tocar numa dor de muitos superdotados, pessoas com altas habilidades. O mundo não está preparado ainda para os superdotados. Hoje, quando você comunica que é um superdotado, o mundo rejeita automaticamente. Vem aquele sentimento de prepotência, de arrogante, que é o que eu falei no início. O superdotado ele é rejeitado porque ele colapsa o sistema. Então precisa-se de pessoas como a diretora Neide dentro do sistema, muito bem capacitada para emergir dentro das estruturas. Para quando identificar um superdotado, ele ser devidamente relocado de acordo com seu talento, com seu dom, ativado, potencializado. É o empoderamento. E os benefícios disso são ilimitados. Na fase 5, sustentação, o legado. Institucionalização do impacto, captação de recursos e redes de apoio, garantindo que a transformação sobreviva ao fundador. A queda do cavalo. O modelo ID na execução. Fase 3. Estruturação. O sistema. Definição de funções, organização de recursos e criação de projetos táticos. Transforma a visão pura em execução concreta. Fase 4 do modelo ativação, modelo ideias, ID, fase 4. A ativação, o empoderamento. Identificação e levantamento de lideranças locais. O agente atípico não centraliza, ele descentraliza e delega missões. Fase 5, na execução. Sustentação, o legado. Institucionalização do impacto. Captação de recursos e redes de apoio, garantindo que a transformação sobreviva ao fundador. Acho que eu repeti, né? Vamos para o próximo slide aqui.
A queda do. Trabalhando com dois, o computador e a TV, né? Mas é bom que precisa ficar muito bem frisado na sua mente. Tá aí. A queda do cavalo. O despertar do paradigma. Na defesa da tese da doutora Alzeni Ribeiro, utilizou-se a metáfora de Saulo caindo do cavalo. O velho paradigma, o cavalo era apenas um instrumento. A luz repentina revelou a verdade. Não há progresso por acúmulo gradual de conhecimentos, mas por disruptura na ciência. Thomas Kuhn. É urgente abandonar esse Thomas Kuhn. Como que seria o Thomas Kuhn? Será que é o Thomas Kuhn? Ku? Thomas Kuhn. Quem souber, comenta aqui como que é a expressão. Comenta não, manda um áudio, faz um vídeo. Thomas Kuhn. É urgentemente abandonar o paradigma que patologiza a intensidade e limita a superdotação ao sucesso acadêmico. Tá? Vamos para o próximo slide. O agente de transformação. Validação. Profetas e superdotados partilham o mesmo design neuroestrutural focado em ruptura e evolução social. Acolhimento. O sofrimento desses indivíduos não é rebeldia, é o peso biológico e espiritual da intensa assincronia. Você imagina ali Vivaldi compondo as 4 estações do ano. Né? Aquela arte ali, quem é fã da arte renascentista, daquele movimento que transformou uma geração e nos alcançou, esse tornado lá na Itália. Vivaldi compôs também Glória. E é genial a forma como ele calculava as preposições das notas. É genial como ele conseguia, era uma orquestra, orquestrar tudo aquilo sozinho no meio daquele tornado de sons, vibrações, notas, as 7 notas musicais e os seus cálculos muito bem definidos e traduzidos. Quem é fã de Vivaldi, comenta aí, Vivaldi, que eu tenho um conteúdo só sobre essas genialidades. Você vai entender comigo o que Vivaldi quis passar para você. A genialidade. Gênios como Michelangelo, Davi, os grandes filósofos. O que tem de mais profundo ali? É uma harmonia excelente, qual você vai fazer uma ruptura em você. Vai te trazer chaves, códigos de excelência, de harmonia, para acalmar toda essa confusão que está aí com você agora. Então digita aqui, gênios da história, e já recebe meu e-book aí, tá? Link na bio. Acolhimento, agora vamos para a aplicação. Através do método ID, a sensibilidade extrema deixa de ser um fardo e torna-se a principal tecnologia para a resolução de crise social. O mundo não tem mais tempo, não consegue mais negar. Está muito refletido. É claro que a ciência ainda precisa mergulhar muito, precisa desenvolver, sair dessas caixinhas de sintomas e começar a perceber o dom da luz que ilumina esses seres humanos semelhantes. É a dobra de Deus que está sendo refletida sobre a humanidade.
Então eu quero aqui homenagear a doutora Ozeni Ribeiro. Eu quero aqui homenagear o Instituto The Gifter, o presente do senhor Silverman, a qual muito pontual, muito gentil, respondeu alguns questionamentos, submeti ali algumas partes do meu artigo e fez parte, né? Fez uma conexão neural ali. E eles têm ali o instituto, né? The Gift, né? Que acolhe os superdotados e os neurodivergentes, tá? Validar o neurodivergente na ciência é o chamado profético na fé é a chave para ativar a próxima geração de líderes de impacto. Próximo slide. Não tem mais não. Esse é minha obra, tá? Temos muita coisa aí, muitos livros, muitos conteúdos, muita ciência. Eu quero que você tá aí. Quem quiser, é só comentar, eu quero que eu mando o livro. Esse foi a aula a obra O Dom, o artigo O Dom e o Talento. Convergências entre profetas e superdotados. Eu vou defender isso na banca agora, dia 6 de julho. Depois que eu submeter, eu vou entregar o artigo aí. Provavelmente você já tá com esse artigo aí na mão, porque já foi submetido, tá bom? Então clica no link, não perde, não vai em outra vibração. Aproveita agora, entra nessa linha do superdotado. Ele vai te ajudar a encontrar o que você precisa. Ele vai te ajudar a caminhar por essa vibração necessária para os tempos atuais. Muito obrigado e até uma próxima.